Olá, alunos do quinto ano C, aqui é o professor Levi e iremos dar seguimento à nossa videoaula de hoje. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de deixar alguns avisos. Não se esqueçam de fazer as atividades de educação física e de artes, isso é muito importante, ok? Para vocês fazerem, assim os professores de educação física e de artes poderão fazer o controle de frequência de vocês e fazer a nota de vocês, aí compor a nota através de suas atividades, ok? Não se esqueçam de acessar a Central de Mídia São Paulo, ok? Das 15h30 às 17 horas pelo aplicativo, ou podem assistir aí as aulas através do canal do YouTube, que é a Central de Mídia São Paulo. Vocês vão lá conectar no ícone do quinto ano, ou através da TV Univesp, canal 2.2, ok? Hoje é dia 1º de julho de 2020. Na matéria de Geografia e História que estão integradas aqui, vocês irão utilizar o livro didático APS. Irão fazer aí a leitura do texto chamado O Uso da Linguagem da Memória, página 172, irão fazer a interpretação de texto e responder as questões referentes ao texto. Em matemática, vocês irão fazer EMAI, atividade 7.1, ok? Os números racionais. Essa atividade ela irá demonstrar alguns números racionais, ok? A representação de alguns números racionais. E no nosso livro de matemática, que é o livro didático de matemática, vocês irão fazer medidas de massa, página 45. Para os alunos do plano pedagógico individual, vocês irão separar algumas sílabas que estão no nosso guia de orientações de estudos, ok? E em matemática, vocês irão escrever os números de 1.500 a 1.600, ok? Irão fazer algumas situações, problemas. Hoje iremos dar seguimento aí aos conceitos básicos do que são os números racionais. Então, os números racionais, então eles são representados por números decimais ou podem ser representados através das frações. Esses são os números racionais. Eles podem ser, como de forma popular nós falamos, os números representados através das vírgulas ou números quebrados. Então, os números racionais, eles não são números inteiros, tá? Então, por exemplo, a diferença de 1, ok? O número 1, ele é um número inteiro. O número 10 é um número inteiro. Já o número 1,5 não é um número inteiro. O número 6,4 não é um número inteiro. Esses são números aí quebrados, ok? São às vezes descritos de forma. Então, os números racionais muitas vezes estarão representados de forma decimais ou representados através das frações. Então, as frações são partes, ok? Sempre de um inteiro. Então, podemos ter uma fração representada através do 1/6, ou 3/8, ou 4/5, 1/2. Então, os números racionais podem ser representados dessa forma, que são as frações, ok? Então, vou dar alguns exemplos aqui de números aí racionais. Quando você vai lá na padaria lá e compra, por exemplo, um pão de queijo que custa R$ 2,75, então essa é a representação de um número racional. Então, tá vendo que não é inteiro, é R$ 2,75, ok? Então tem, como nós falamos aí de modo popular, os quebradinhos, que é os 75. Essa é a forma de representação do número racional. Então, se você for medir aí o seu quarto, ok? Para encaixar alguma coisa, ou pôr os pisos no chão, né? O pedreiro, ele vai medir, pode falar que tem aí 3,8 metros o seu quarto, né? O espaço aí do seu quarto. Então, é um número racional. Vejamos que ele tem 3,8 metros. Né? Não é 3 metros fechado, não é um número inteiro. Ele é um número aí quebrado, ok? Se você for
no mercado, né, gosta muito de refrigerante, aí você vai comprar um refrigerante, pode ter lá, né, a forma de representação de quantidade, 2,5 litros, né? Então toda vez que o número estiver escrito de forma decimal, né, com vírgula, ou for representado através de frações, será um número racional, certo? Agora eu irei fazer a leitura de um texto informativo, tá? E nós iremos fazer a interpretação desse texto. Esse texto ele está aqui, tá? No ler e escrever, ok? E o título do texto é Efeito Estufa. Então ele é um texto informativo, lembrando que um texto informativo ele serve para informar as pessoas sobre diversos assuntos, diversas temáticas. Um texto informativo ele pode ser uma reportagem, pode ser o resultado de uma pesquisa, pode ser o resultado de uma reportagem investigativa, ok? Então o texto informativo sempre servirá para informar o leitor sobre diversas temáticas, né, e diversos aí assuntos. Então o título desse texto é Efeito Estufa. Efeito estufa é um mecanismo natural do planeta que mantém a temperatura apropriada ao equilíbrio de todas as formas de vida na Terra. No entanto, devido à queima e devastação das florestas e emissão de gases poluentes na atmosfera, gerado principalmente pelas indústrias e veículos nos centros urbanos das cidades, o calor fica retido nas camadas mais baixas da atmosfera e gera graves problemas à saúde humana e ao meio ambiente. Então, né, devido aí a devastamento, destruição das florestas, a queima das florestas, né, e é importante ressaltar que os homens destroem as florestas não simplesmente pelo ato de querer destruir, né, mas em forma de gerar capital, de gerar dinheiro, né, com os recursos naturais que tem na floresta. Isso acaba por prejudicar aí o nosso meio ambiente, né? E a poluição, né, os poluentes gerados pelas indústrias e pelos veículos, pela quantidade de veículos nas grandes cidades aí metropolitanas, também tem afetado aí, de acordo com o texto, diretamente aí, né, o nosso meio ambiente. É importante, ao fazer a leitura do texto, né, sempre leiam parágrafo por parágrafo. Se vocês tiverem dúvidas em algumas palavras, busquem no dicionário, ou se tiverem com o celular próximo de vocês, coloquem aí, né, no Google, escrevam no Google Dicionário Online, vão procurar aí o significado dessas palavras, certo? Vamos lá. Entre os efeitos da poluição associada ao efeito estufa, destaca para o expressivo aumento da temperatura no globo terrestre nas últimas décadas. Então aí, os efeitos da poluição associados ao efeito estufa, né, destaca que o texto diz que de acordo por conta dessa poluição, né, a devastação das florestas, tem aumentado a temperatura do planeta. E lembrando que, né, o efeito estufa ele pretende o quê? Equilibrar, né, a temperatura do planeta, mas se continuar com essa poluição, devastação, né, destruição do meio ambiente, a temperatura do planeta vai subir, vai continuar subindo, e olha o que vai acontecer. Derretimento das geleiras polares, alteração do equilíbrio dos ecossistemas e desaparecimento de certas espécies vegetais e animais. Então, olha só o que essa ação humana, né, vai gerar. Então pode gerar aí o derretimento das geleiras, né, tanto lá do polo norte quanto do polo sul, né, a destruição de certas espécies do ecossistema, né, que isso significa que alguém, né, certamente vai ficar muito prejudicado, né. Há alguns estados ou países que ficam próximos das geleiras, algumas partes do planeta serão cobertas por essa água que será derretida, né? E também ele diz aí sobre a destruição de algumas espécies, né? Então isso pode gerar aí pragas no ecossistema, né? Porque se tiver um animal que se alimenta, né, de um inseto, e esse animal deixar de existir,
existe um desequilíbrio no ecossistema e esse inseto, como ele não terá mais um predador, algo que equilibre a sua existência, ele pode se propagar aí, virar uma praga aí, né? E prejudicar as outras vidas dos ecossistemas ao redor dele. As mudanças climáticas podem provocar furacões, tempestades, secas e enchentes em determinadas regiões do planeta. Olha só, então, né, essas mudanças climáticas podem gerar, né, furacões, né, podem gerar enchentes e secas, né? Então, só esses três elementos já vemos que são elementos destrutivos, né, muito prejudiciais à vida humana. Um furacão, quando passa por uma cidade, né, ele traz uma devastação, um prejuízo na escola. As crianças não podem ir para a escola durante esse período, um prejuízo no comércio, né, as pessoas têm que fechar o comércio, e prejuízo aí nas propriedades das pessoas que arrancam telhados, podem, né, alguns telhados que não estejam de maneira inadequada, aí arrancam os telhados, põe a vida das pessoas em risco, né, e outros prejuízos aí também, né, diretamente ligados aí ao psicológico das pessoas, ou quer dizer, a mente das pessoas, né, vão ficar preocupadas, pressionadas dentro de casa, esperando passar essa situação do furacão, ou de uma enchente, ou de uma seca, né, ok? Outras consequências negativas são as doenças respiratórias e cardiovasculares. Então, né, com o aumento da temperatura do planeta, né, o ar vai ficar mais seco e vai aí, né, trazer mais, né, consequências realmente aí a questão respiratória, né, e cardiovasculares. Alterações comportamentais e outros problemas de saúde. Então, vejamos que cuidar do ambiente, cuidar do planeta, cuidar da Terra, né, do planeta Terra, é cuidarmos de nós mesmos, porque se não houver planeta Terra, não haverá humanidade. E se o planeta Terra ficar doente, a humanidade também ficará doente. Então é nossa função, né, dos adultos, dos adolescentes, das crianças, todos nós, né, cuidarmos do nosso planeta aí, e combatermos, né, de alguma forma a destruição do meio ambiente, né, lutarmos por uma forma, né, mais sustentável da questão dos poluentes das indústrias e dos automóveis, ok? Então, quando vocês forem fazer a leitura de um texto informativo, lembre-se de buscarem o significado das palavras através do dicionário, né, as palavras que vocês não conhecem. Procurem grifar, né, grifem as partes do texto que forem importantes para vocês. Quando vocês voltarem à leitura, vocês já vão bater o olho e verificarem, olha, isso aqui é muito interessante para mim, era uma parte importante. E leiam o texto mais de uma vez, leiam 3, 4 vezes, pausadamente, parágrafo por parágrafo, uma leitura aí fatiada, ok? Para que vocês possam ter um entendimento mais completo do texto, ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, até a próxima. Tchau, tchau.